Fala pessoal, vamos aqui para a nossa terceira parte da aula, falando agora rapidamente sobre os sonhos, segundo a perspectiva das neurociências. Tá? Então, a gente for pensar assim, eu coloquei aqui algumas funções, tá, do que seriam os sonhos. Tá? Então, os sonhos, as pessoas sonham todas as noites, tá? Um primeiro elemento importante, mesmo que a gente não lembre dos nossos sonhos, todas as noites nós sonhamos. Às vezes a gente lembra e aí principalmente esse sonho acontece durante o sono REM, apesar de que hoje já sabe que no sono não REM também existe atividade onírica. Tá? Um segundo elemento aqui é que os sonhos acontecem tanto no sono REM, e aí no sono REM é quando a gente tem aqueles sonhos mais bizarros, né? Aqueles sonhos que despertam mais emoção na gente, que nos assustam, que muitas vezes marcam e que a gente vai lembrar mais quando a gente acordar. Né? Onde você tem emoções mais intensas, as alucinações são mais vívidas, tanto visuais quanto auditivas. Tá? E é justamente aqui nesse momento que existe uma movimentação gênica muito importante. Por isso que um dos aspectos que parece ser importante, um papel importante do sono, é para a consolidação de novas informações. Desculpa. Isso justifica um pouco em casos de transtorno de estresse pós-traumático, em que a pessoa ela fica sonhando muitas vezes com aquele trauma. Muitas vezes isso pode ser um mecanismo de defesa do sistema nervoso, né, sonhar com algo que foi traumático, fazendo com que a pessoa fique lembrando e armazene aquela informação, apesar de ser emocionalmente duro, desagradável. Isso tem uma função em termos de importância muito grande. Tá? Então, o sono, né, e os sonhos principalmente, eles parecem ter uma grande influência na consolidação de novas informações. Tem estudos, por exemplo, também sobre os sonhos que mostram que pessoas quando estão treinando para alguma atividade, que elas sonham executando a atividade, parece que o desempenho delas melhora, seja em termos de lembrar informação ou ter algum desempenho motor. Então, sonhar com aquilo que a gente quer aprender, com aquilo que a gente quer estar praticando, parece ajudar nessa consolidação da informação e novas informações. Tá? No sono não REM, né, também existe atividade onírica, mas é um sonho muito mais simples. Né? A gente pode chamar de sonos são mais tediosos, com situações mais corriqueiras, e também vai existir uma reverberação elétrica. Então, muitas vezes o que se sabe hoje é que durante o sono não REM, né, os sonhos, né, não REM, ou durante o sono não REM, é como se a gente separasse aquilo que é importante daquilo que não é tão importante que aconteceu durante o dia, para que então, quando a gente entre no sono REM, a gente lembre e armazene aquilo que é importante. Veja que aqui tem um grande componente emocional na formação de memórias, por exemplo. A gente vai lembrar e sonhar aquilo que emocionalmente nos tocou mais. Então, no momento que a gente está no sono REM, no sono não REM, a gente parece ter um filtro que vai separar aquilo que foi importante daquilo que não foi importante, para então, quando chegar no sono REM, a gente possa lembrar e armazenar aquela informação. Tá? E além disso, parece que os sonhos eles refletem uma ativação cortical de memória adquirida durante a vigília, porque é muito comum que a gente tente, lembre ou sonhe com coisas que aconteceram durante o dia. Tá? E muitas pessoas às vezes me perguntam, né, e se perguntam o que é que os sonhos significam, né? Então assim, hoje se sabe que os sonhos eles parecem ter uma grande influência na ativação e consolidação de novas memórias, tá? Então, como eu falei, né, a pessoa sonhar com determinadas atividades parece melhorar o desempenho dela, então tem alguns estudos na literatura. Né? Uma das possíveis explicações é essa teoria da ativação e síntese, que defende, né, que os sonhos eles são fruto de uma atividade cerebral, isso já é bastante consolidado. Né? Durante o sonho você tem uma atividade elétrica no cérebro, e muitas vezes o que acontece é que a mente tenta dar sentido àquela atividade sensorial. Então, muitas vezes, quando a gente tem essa atividade sensorial, a gente tenta criar um enredo, tenta criar uma história para aquele sonho. Nem sempre isso vai ser possível. Então, por isso que muitas vezes a gente fica
sem saber o que é que significa aquele sonho, né? Porque às vezes você não vê muitas ligações entre uma coisa ou outra, mas isso possivelmente é a gente tentando dar um sentido ao sonho, principalmente quando a gente acorda. E muitas pessoas às vezes perguntam assim, será que o sonho ele tem uma função premonitória? Né? Alguns estudos mostram, provavelmente assim numa visão mais materialista, o sonho ele pode ter uma visão premonitória, mas não que ele vá ter uma visão premonitória. O que é que a gente quer dizer com isso? Ao longo da história a gente tem relatos de muitas pessoas que tiveram insights durante o sono, né, que descobriram coisas durante o sono, ou que muitas vezes sonharam com coisas que aconteceram. Só que existem milhares de outros sonhos, né, que as pessoas sonham e que não acontecem. E provavelmente o que é que acontece? Quando a pessoa sonha e não acontece, ela simplesmente esquece aquele sonho, né? Porque não é importante, não representou nada, foi só um sonho. No entanto, quando a pessoa sonha e aquilo que ela sonhou acontece, então automaticamente ela lembra e associa aquele sonho como premonitório. Então, numa visão materialista, né, numa perspectiva mais materialista, o que a gente pode dizer é que o sonho ele pode produzir novos insights, pode produzir cenários que realmente reflitam a realidade ou não. Tá? Mas quando isso acontece, a gente muitas vezes vai lembrar mais do sonho. Então parece ter parece ter um viés muito mais de confirmação aí do que de fato o sonho como uma perspectiva premonitória. Apesar de que tem muitos pesquisadores, e eu concordo, que o sonho ele pode nos ajudar em vários aspectos da nossa vida, seja para ter novos insights, seja para refletir sobre coisas, sobre o nosso dia a dia, sobre tomada de decisão e sobre escolhas, né, na nossa vida como um todo. E um outro terceiro elemento que eu queria trazer aqui é que as ideias elas se reorganizam, né, e podem produzir insights e premonições, que foi mais ou menos isso que eu falei aqui para vocês. Tá? Então aqui a gente tem um resumo dessas três partes, né, da nossa aula sobre sono, né, sobre sonologia e neurociências. A primeira a gente viu lá a função do sono, né, tanto função emocional, cognitiva e somática. A gente viu os estágios do sono, né, do sono REM, do sono não REM, os tipos de ondas cerebrais associados a cada tipo de sono. A gente viu o sono ao longo da nossa vida, né, os aspectos ontogenéticos, como comparou também espécies. A gente viu os mecanismos neurais do sono, né, principalmente do núcleo supraquiasmático, a importância da melatonina, do hipotálamo, na regulação desses ritmos circadianos que mudam a cada 24 horas. E mais no final aqui a gente viu a função dos sonhos. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Né? Novamente vou lembrar que se inscrevam no canal, comentem, tirem dúvidas, que sempre que possível eu vou estar aqui para a gente interagir e estar aprendendo cada vez mais um com o outro. Beleza? Até uma próxima. Tudo de bom para vocês.